precisamos falar de investimentos. Em dezembro de 2021, comecei a investir. E ficou claro para mim que a maior dificuldade para investir de maneira consistente foi a falta de conhecimento. Mesmo sendo formado em matemática e com um pai formado em economia, eu senti que existia uma barreira na hora de investir. Nesse início, dediquei tempo para ouvir alguns influencers. Muitos da época se tornaram meus professores, sem que eles soubessem. Hoje, minha carteira mudou bastante, minha estratégia também. Mas sigo aportando com foco na geração de uma renda passiva, para no futuro complementar minha aposentadoria. Depois que comecei essa jornada de investimento, encontrei outros que estão na mesma caminhada. E percebi que cada carteira é de um jeito, e cada investidor é único. Então, quase que visando fazer um vídeo de utilidade pública, montei esse material para explicar um pouco os tipos de investimentos e principalmente sobre o apetite ao risco de cada investidor. Basicamente, existe na teoria uma relação de risco versus retorno dos investimentos, conforme a imagem a seguir. Títulos públicos, créditos privados, fundos de investimento imobiliário, ações, negócios próprios e criptomoedas. Os títulos públicos são os títulos do governo federal que você pode comprar. É como uma garantia de dívida que o governo federal tem com você. E por ser renda fixa, é uma taxa já pré-contratada entre você e o governo. São considerados na economia o investimento mais seguro em um país. Até porque, se o governo que pode imprimir o dinheiro não conseguir pagar, é porque o país provavelmente está à beira do colapso. Para situar um pouco melhor, em 1944 houve um acordo de Bretton Woods. Nesse acordo, países aliados durante a Segunda Guerra Mundial concordaram em vincular sua moeda ao dólar americano. E o dólar estava vinculado ao ouro, a um valor fixo de $35 por onça. E se estabeleceu o sistema de padrão ouro-dólar. No entanto, em 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anunciou a suspensão da conversibilidade do dólar em ouro, encerrando efetivamente o sistema de Bretton Woods. Isso marcou o início da era das moedas fiduciárias, nas quais as moedas não estavam mais vinculadas ao ouro. Essas mudanças de paradigma permitiram que países tivessem uma maior flexibilidade na gestão de sua política monetária e na impressão de dinheiro, uma vez que não estavam mais restritos pelo lastro do ouro. Desde então, os sistemas monetários são baseados em moedas fiduciárias, nas quais o valor de uma moeda é determinado pela confiança dos participantes do mercado e pelas políticas econômicas dos governos e dos bancos centrais, em vez de ser diretamente vinculada a um recurso físico, como o ouro. Atualmente o dólar é considerado pela maioria dos analistas como uma moeda com risco zero, mas não vamos nos aprofundar nesse assunto. Então, aqui no Brasil, o menor risco a gente encontra nos títulos públicos. Além da questão do risco, existe a questão moral, do que você está investindo e o que estão fazendo com o seu dinheiro. A verdade é que a emissão de títulos públicos pelo Tesouro Nacional é uma das formas utilizadas para a captação de recursos para financiar atividades do governo federal, tais como educação, saúde e infraestrutura. Os títulos públicos são uma opção de investimento para a sociedade e representam a dívida mobiliária da União. Então, além de você investir, seu dinheiro pode ser usado pelo governo para financiar alguma atividade. Os títulos públicos você pode encontrar no Tesouro Direto. São eles: Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+, Tesouro Selic, Tesouro Renda+, Tesouro Educa+. O Tesouro Nacional é o tipo de investimento definido como renda fixa. Renda fixa leva esse nome, pois você sabe quanto vai render o investimento no momento da contratação. Renda variável, por outro lado, conforme o nome sugere, varia e tem o potencial de lhe entregar um retorno melhor. Contudo, há riscos na renda variável de você ter prejuízo também. Dentro da renda fixa existe o Tesouro Nacional. Contudo, eles não são os únicos. Outros investimentos considerados renda fixa são CDB, Certificados de Depósito Bancário. São títulos emitidos por bancos, nos quais você empresta dinheiro a uma instituição financeira em troca de juros. LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e LCA, Letra de Crédito do Agronegócio.
São títulos emitidos por instituições financeiras para financiar o setor imobiliário, LCI, e o agronegócio, LCA. Eles geralmente oferecem isenção de imposto de renda sobre os rendimentos. CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, e CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. São títulos lastreados em recebíveis do setor imobiliário e do agronegócio. Os investidores recebem pagamentos periódicos com base nos recebíveis. Debentures são títulos de dívidas emitidos por empresas para captar recursos no mercado. Os investidores em debentures recebem juros e, em alguns casos, participação nos lucros da empresa. Letras de câmbio, LC, são títulos emitidos por financeiras e têm características semelhantes aos CDBs. Letras hipotecárias, LH, são títulos emitidos por instituições financeiras com lastro em créditos imobiliários. Quem tiver curiosidade, deixe nos comentários. Podemos explorar cada um dos ativos e dizer onde e como encontrar cada um deles. Além da renda fixa, existe a renda variável. Por uma escolha didática, escolhemos falar primeiro dos fundos de investimentos imobiliários, conhecidos como FIIs, para subirmos junto à escada do risco ao falar dos tipos de investimento de renda variável. O fundo de investimento imobiliário é um veículo de investimento que reúne recurso de diversos investidores com o objetivo de aplicá-los no mercado imobiliário. Esses fundos são uma forma de investimento coletivo, onde os recursos dos investidores são usados para adquirir, desenvolver, administrar ou financiar empreendimentos imobiliários, como edifícios comerciais, residenciais, shopping centers, hotéis, entre outros. São uma espécie de fundo fechado e, portanto, tem um administrador, embora o dono do fundo seja o cotista. Toda renda variável tem uma expectativa maior de retorno que a renda fixa. É preciso ter um prêmio para que o investidor se exponha ao risco da renda variável. No caso dos FIIs, esse prêmio leva em consideração geralmente o rendimento do Tesouro IPCA+. Por conta disso, também conforme os títulos públicos aumentam seu retorno por conta da inflação ou da alta da Selic, os ativos de renda variável, negociados na Bolsa, a grosso modo tendem a cair. Podemos nos aprofundar posteriormente em como é possível comparar esses dois ativos, entendendo a dinâmica de cada um. Mas é um bom ponto de partida você saber que geralmente é esperado um retorno maior ao que você ganharia ao investir no Tesouro IPCA+, quando você investe nos FIIs. Os FIIs facilitam o investidor acessar o mercado imobiliário sem as dificuldades do imóvel físico, com menos burocracia, com maior liquidez e muito mais acessível financeiramente falando. Existem diversos fundos negociados a preço próximo de R$10. Pode ter fundo de R$40, R$60, R$70, R$100 e até mais. Todos os FIIs são obrigados a distribuir como provento 95% do lucro caixa, conforme expresso na Lei 8.668, de 25 de junho de 1993, artigo 10, parágrafo único. O fundo deverá distribuir aos seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros auferidos, apurados, segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral, encerrando em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Apesar da lei determinar a obrigação semestral, quase todos os FIIs efetuam uma distribuição mensal. Em grande parte, por conta dessa obrigação legal de distribuir 95% do lucro aos cotistas, geralmente um FII não tem um potencial de crescimento como uma ação. Contudo, o atrativo dessa classe de ativo é o potencial de gerar renda passiva aos seus cotistas. Outro ponto relevante é a transparência. Os FIIs são regulamentados e devem divulgar informações relevantes aos investidores, tornando o investimento mais transparente. Entre os documentos que os FIIs costumam divulgar está o relatório gerencial. Geralmente no relatório gerencial estão informações valiosas como a vacância, a porcentagem em que o imóvel está vago, os ativos do fundo, a localização. A maioria tem imagens para o cotista ver a qualidade do ativo. Por ser uma classe de ativos com foco cada vez maior na pessoa física, os relatórios são bem fáceis de ler. Para ser fácil de explicar, os FIIs podem ser divididos em FIIs de tijolos, FIIs de papéis, recebíveis. Existem também os FOFs, que são fundos que investem em outros FIIs.
e os fiagros, que aproveitam em grande parte da legislação dos FIIs. Mas os fiagros são muito recentes, e para explicar, teria que ter um outro vídeo só para eles. Um FII de tijolo pode ter um ou mais imóveis sob sua gestão. O lucro geralmente vem dos aluguéis desses imóveis. Mas é possível que venha também de venda de imóveis e de outros ativos. A flexibilidade depende do regulamento do próprio fundo. Ele pode atuar em algum setor específico ou pode ser mais flexível. Já um FII de papel investe em dívidas do setor imobiliário. O proveito que um FII entrega mensalmente não costuma ficar abaixo de 0,75% e nem acima de 1,2% por cota. Esse rendimento ainda é isento do imposto de renda. Não sabemos no futuro. Contudo, se você comprar uma cota e essa se valorizar e você vender, você tem que gerar uma DARF e pagar 20% do lucro que obter. Tirando os FIIs, temos ações. As ações representam empresas de capital aberto, são vários os setores e cabe também um vídeo só para falar um pouco sobre valuation, tese de investimento, carteira diversificada, entre outros assuntos. Como cada setor tem uma certa diferença, é difícil passar linhas gerais sobre ações. Mas podemos afirmar sem medo de errar que o potencial de aumento de capital em algumas ações é de maneira geral maior que em FIIs, e consequentemente maior que outros ativos. O que é preciso reconhecer também é que há um risco maior envolvido. Cada investidor deve primeiro conhecer a si mesmo, saber qual o seu apetite ao risco, saber sua esfera de competência, definir uma estratégia e só posteriormente começar a investir naquele que conhece, entende e confia. Você não precisa começar pelo ativo mais arriscado só porque tem uma chance maior de retorno. Se você nunca nadou, você nunca começa mergulhando no meio do mar. Você começa colocando um pé na água. Tenha calma. E qualquer dúvida, deixe nos comentários que teremos o prazer em tentar responder. Se você gostou ou quiser, podemos fazer um vídeo mostrando um exemplo de FII de papel, FII de tijolo, um FOF e um FIAGRO. Como achar eles e visualizar as informações importantes de cada um deles. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Também comente e diga o que você gostaria de ver no próximo vídeo. Te agradecemos. Muito obrigado.